Quem tem razão? Vamos então à opinião dos nossos convidados. Deputado Paulo Teixeira, boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais. Na sua opinião, eu fiz menção há pouco aqui, é o segundo turno muito longo, são 4 semanas, estamos exatamente nessa 4ª semana entre o resultado do primeiro turno, aquele domingo da eleição do primeiro turno, e até o próximo domingo serão 4 semanas. Estamos justamente nessa última eleição, na sua opinião, quem chega justamente com a condição de vencer e, obviamente, com todo o trabalho de campanha feito agora no segundo turno? Quem chega com mais chances nessa reta final? Olha, todas as pesquisas dão Lula. E o Lula já vem liderando as pesquisas, mas nessa reta final ele melhora o seu desempenho. Por 2 razões. Em primeiro lugar, pelos apoios que tem. Ele tem o apoio do Ciro Gomes e do PDT, tem o apoio da senadora Simone Tebet e tem o apoio agora do Meirelles, do Joaquim Barbosa. Mas o adversário, ele está identificado com radicalismo. Veja o que aconteceu. Ameaçaram a Marina Silva sábado, em Minas Gerais. Deram um tiro na caravana da governadora Fátima Bezerra. Fizeram uma balbúrdia em Aparecida. E ontem, Roberto Jefferson, que é coordenador da campanha de Bolsonaro, deu um tiro na polícia, soltou uma granada na polícia. Ele que empregou um dos filhos do Bolsonaro no seu gabinete, jogou uma granada na polícia e deu tiros no carro da polícia e falou o que falou de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a coisa mais desqualificada do mundo. Então, ele é o radicalismo, ele é a desordem. Enquanto o Lula, já liderando, ganhou o primeiro turno com 6 milhões de votos e, nesta reta final, ampliando e mostrando que só Lula pode resgatar a paz nesse país, o diálogo nesse país, porque Bolsonaro é a desordem, a violência, a bagunça e o vínculo com o crime, né? As milícias do Rio de Janeiro, as rachadinhas, enfim. Então, o que nós queremos aqui é solidarizar com os 2 policiais que ontem sofreram aquele ataque do criminoso Roberto Jefferson, muito ligado a Jair Bolsonaro e ligado a essa cultura de armas que o Brasil não pode ter e que acaba gerando essa violência que a gente assistiu nesse final de semana no Rio de Janeiro, com o Roberto Jefferson soltando granadas. E, infelizmente, né, quando o bandido é um bandido ligado a Bolsonaro, ele manda, inclusive, o ministro da Justiça, in loco, tratar com pão de ló um bandido daquela natureza. Deputado Júnior Amaral, na sua opinião, quem chega mais preparado, quem chega com mais chance de vencer nesse segundo turno? Estamos a 1 semana do domingo da eleição. E só um questionamento, o ex-deputado Roberto Jefferson faz parte da campanha de Jair Bolsonaro como coordenador, como afirmou o deputado Paulo Teixeira, que eu confesso não tenho essa informação, mas o senhor que é ligado ao partido, ao PL, essa informação é verdadeira? E outro, desculpa, a metade da sua pergunta eu não consegui ouvir, falhou a conexão para mim aqui. Tá bom, eu lhe faço a pergunta novamente. Inicialmente, quem o senhor acha que chega mais preparado agora para vencer a eleição nesta última semana do segundo turno? E há pouco o deputado Paulo Teixeira afirmou que o ex-deputado Roberto Jefferson seria coordenador da campanha de Jair Bolsonaro. Ao que eu tenho de informação, não é fato. Mas, enfim, o senhor pode confirmar esse dado para a gente? Claro, claro. O deputado Paulo Teixeira, a quem eu cumprimento os demais presentes aí virtualmente, ele usa aquilo que o PT sabe fazer de melhor, que é a mentira, né? E assim como o deputado também aqui de Minas Gerais, a vergonha de Ituiutaba, o André Janones, disse também, né, orientou como fazer esse tipo de vinculação muito propositada, né, para poder alcançar o objetivo eleitoral. Isso não tem nada a ver. O ex-deputado Roberto Jefferson acionou o presidente Bolsonaro há poucos dias no tribunal militar. E o presidente Bolsonaro repudiou imediatamente a ação dele, né, que atirou contra a polícia. Teve uma ação criminosa ao reagir a uma ordem ilegal também, porque esses inquéritos todos têm origens inconstitucionais, né, mas uma coisa não pode justificar a outra. E o presidente Bolsonaro deixou bem claro que repudia isso e que vai tratar ele como deve ser tratado neste momento. Ao contrário do ex-presidiário Lula, que quando o presidente Bolsonaro tomou uma facada de um ex-integrante do PSOL,
ele em nenhum momento repudiou aquela ação. Na verdade, de bastidores, a gente sabe que os correligionários do PT comemoraram esse fato e até lamentaram que o presidente Bolsonaro não chegou a óbito naquele episódio, né? Então, infelizmente, nós temos dois lados que se comportam muito diferente. O deputado Paulo Teixeira chegou a mencionar que o presidente Bolsonaro tem vínculo com o crime. Eu não sei se o presidente Bolsonaro, em algum momento, esteve filiado ao PT. Tá, e na sua opinião, deputado, só para a gente concluir, que é exatamente a pergunta, quem chega mais bem preparado agora, levando-se em conta a campanha do segundo turno, que sim, dessa vez foi realmente uma outra eleição? Claro, o presidente Bolsonaro chega muito melhor preparado, porque ele conta com o apoio de pessoas relevantes nesse cenário. O próprio povo brasileiro, é claro que é quem vai decidir, tem agora um melhor acesso às informações, porque são só 2 candidatos, estão assistindo esses cerceamentos constantes, né, por parte do judiciário. E do outro lado, como o próprio deputado Paulo Teixeira citou, são apoios inexpressivos de gente que a população brasileira não quer ver mais, que é como o ex-candidato aí, o Ciro Gomes. Tá. Mário Sérgio Lepre, cientista político, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Na sua opinião, levando-se em conta todo esse debate do segundo turno, aliás, tenso, as campanhas antes se preocupavam em ter um marqueteiro, agora elas têm campanhas com equipes de rede social e de jurídico muito fortes. A gente está vendo uma batalha sendo travada no TSE, inclusive, pelas campanhas. Mas, na sua opinião, Mário, quem chega melhor agora, justamente em apoio que conseguiu angariar no segundo turno, apoio demonstrado, capacidade de virar voto ou de trazer novos eleitores para a sua candidatura? Nós estamos a uma semana da eleição de domingo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao deputado Júnior. Boa tarde, deputado Paulo Teixeira. Então, Piotr, eu vou seguir um caminho um pouco diferente dos deputados. Eu diria que o presidente Bolsonaro chega um pouquinho com mais vantagem nessa última semana. Por quê? Porque, veja, o candidato que é candidato à reeleição, ele depende muito da situação, do momento, né? E isso é favorável ao presidente. Por quê? Porque a estabilidade é muito significativa na decisão do voto. Então, aquele indeciso, mesmo as pessoas mais humildes, que, na verdade, são afetadas pelas crises e pelos momentos de dificuldade. Então, quando você tem um ambiente de estabilidade, o que acontece? Acontece que a decisão do voto ela vai muito naquela direção. Olha, eu estou tranquilo, aquele sentimento, aquele feel good que a gente pode imaginar. Então, o feel good é o que muitas vezes faz com que você sedimente o voto. E é justamente por conta disso que a gente está vendo em algumas pesquisas aí, acho que em todas inclusive, a diminuição de rejeição do candidato à presidência, que é o candidato à reeleição. Por quê? Porque quando ele mostra na sua propaganda aquilo que é propositivo, então o propositivo é algo que a pessoa ela se alimenta melhor daquilo. Por quê? Porque você está dizendo, olha, o auxílio, as questões da economia, da gasolina e etc. e tal. Isso tem um ponto significativo nas pessoas que estão desvinculadas desse ambiente que os 2 deputados trouxeram aqui, que é um ambiente mais extremado, né? Esse ambiente mais extremado é um ambiente que eu diria que é justamente o ambiente das bolhas. Ou seja, você tem aquele que é o Bolsonaro, o bolsonarista, e você tem aqueles que são de esquerda. Então, para esses 2, você vai ter uma guerra muito grande nas redes e exatamente toda essa digladiação que a gente percebe por aí, ela afeta exatamente essas duas faces. Mas essas 2 faces são consolidadas. Ou seja, você não vai fazer um indivíduo que está de um lado mudar de voto para o outro. Então, o que, na verdade, você está tentando colher é exatamente os 40% outros que não estão nessas bolhas. Então, a tentativa das campanhas tem que ser exatamente na direção daqueles que muitas vezes são alheios. E esse alheamento, ele está vinculado exatamente ao sentimento do feel good. Então, se você conseguir entregar para essas pessoas essa ideia de que as coisas estão andando, estão caminhando, você teve pandemia, mas a situação do mundo é muito pior, você observa inflação em todos os países, mas o crescimento brasileiro é muito grande. Então, quando você faz a congruência disso que você está falando com aquilo que a pessoa está sentindo, então é aí que você percebe o desdobramento daquele que vai votar.
Então, por isso que eu estou dizendo que a campanha do presidente Bolsonaro ela tem muito mais vantagens. Eu não estou dizendo, efetivamente, que por conta disso está tudo certo, ganhou e etc. e tal. Não. Mas é justamente por isso que a gente percebe que a campanha, por exemplo, do PT, ela vai tentar, de alguma forma, nesta semana, trazer algum fato que possa vir a trazer para aqueles que estão na plateia um ambiente, por exemplo, de medo, de dificuldade, um ambiente de terror. Então, a campanha do PT ela tem que tentar buscar isso aí. Por quê? Porque na estabilidade, então a estabilidade, ela, sem dúvida alguma, ela é favorável ao governo. Isso a gente percebe em todas as eleições em que você tem governos que têm algo a mostrar. Então, por exemplo, imagina uma reeleição na Argentina. Aí é o contrário, por quê? Na Argentina, como é que o Alberto Fernandes vai tentar fazer uma campanha para reeleição? Ou ele sai e chama outro, tá certo? Mostrando alguma outra coisa, mas a lógica é sempre esse feel good. Vamos lá, pegando o que o Mário Sérgio fez menção, deputado Paulo Teixeira, eu volto ao senhor agora para ouvir sua opinião. Normalmente as pessoas associam o voto das pessoas à questão desses 40% que decidem a eleição, que elegeram Fernando Henrique 2 vezes, ou pelo menos a maior parte deles, que elegeram Lula 2 vezes, elegeram Dilma também, e depois apoiaram, inclusive, em boa parte, o governo de transição, que foi de Michel Temer, que elegeram Bolsonaro na última eleição. As pessoas chamam isso de pragmático, eu prefiro chamar de eleitor mais diligente. E é um fato, porque as pessoas participam muito mais hoje da discussão política do que talvez o fizessem. Talvez as redes sociais nos deem essa impressão, mas a gente pode perceber claramente do que faziam, por exemplo, há 20 anos. E esse eleitor mais diligente, aí sim ele é muito pragmático, porque ele olha para as situações. E eu estou falando desse eleitor que foge das duas bolhas, como o Mário Sérgio fez menção. Na sua opinião, a gente vai ter justamente esse voto diligente, ou seja, esse voto que vai julgar o futuro do país e vai fazer uma aposta no candidato que realmente é capaz de entregar isso nesse momento da história do Brasil? Piotr, o Mário Sérgio Lepre, ele falou no feel good, traduzindo é um sentimento de bem-estar. E não é o sentimento que os brasileiros têm com o seu presidente da República. O presidente da República disse que era uma gripezinha e morreram 687 mil pessoas. Ele fez todo um esforço, aliás, deu a conta com os governadores e prefeitos para baixar o combustível. Só essa semana a gasolina subiu de novo, o óleo diesel subiu de novo. O trabalhador vai no supermercado e há uma inflação de alimentos. Ele não consegue levar para casa mais comida. E também, agora o Paulo Guedes já disse que vai desvincular o salário mínimo da inflação. Ora, ele está dizendo para o trabalhador que vai perder renda. E está dizendo para o aposentado que tem uma renda já baixa que ele vai perder renda. E agora, essa imagem de radicais. Roberto Jefferson, que é um bolsonarista, mostra uma imagem de radical na reta final. Que estabilidade é essa, Lepre? Que estabilidade onde um sujeito recebe a polícia com granada. Um sujeito recebe a polícia dando tiro no carro da polícia. Que estabilidade é essa em que, inclusive o meu contendor aqui, ele está dizendo que a ordem de prisão é ilegal. Ora, é uma ordem de prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A institucionalidade é isso. Ele estava preso com prisão domiciliar, ele não podia nem mexer com rede social e atacar uma ministra do Supremo Tribunal Federal, e não podia ter armas em casa. Então, a prisão foi estritamente legal. Não há estabilidade, não há um bom sentimento de bem-estar. Pelo contrário, há uma reprovação. Ele é o mais reprovado dos candidatos. E aí, Lepre, todas as eleições demonstram que o mais reprovado não ganha. E ele tem mais de 51% de reprovação pela figura desumana que ele é, o presidente da República. E por essa razão, esse eleitor, Piotr, esse eleitor vai votar Lula presidente. E o eleitor mais radical que queria votar no Bolsonaro, muitos deles anularão o voto depois da cena que assistiram nesse domingo no Rio de Janeiro. Deputado Júnior Amaral, levando-se em conta justamente esse eleitor mais diligente e, claro, também considerando tudo que disse o deputado Paulo Teixeira, na sua opinião, esse eleitor vai olhar justamente para o futuro e entender quem é que pode lhe entregar
um melhor país, obviamente levando-se em conta a realidade de agora, de 2022? Sim, sim. Ele não só vai olhar para o futuro, Piotr, como ele olha para o presente. Ele faz as suas comparações. E ele olha além da questão temporal, a questão geográfica, né, no entorno do nosso país, onde a esquerda está governando. O que tem acontecido lá? O Paulo citou sobre o preço da gasolina. Nós temos no Brasil hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo. Isso por conta de uma gestão eficiente, de uma condução na pasta econômica brilhante, reconhecida pelo mundo inteiro. O Brasil, apesar de guerra, apesar de pandemia, está sobressaindo a toda essa tragédia econômica que o mundo está enfrentando. Se fosse o Partido dos Trabalhadores na condução do país agora, nós estaríamos, sim, com pessoas passando fome. Eu não sei se já teríamos chegado ao ponto de comer cachorro, como na Venezuela, né, que praticamente não há animais mais nas ruas, porque o povo da Venezuela sofre na mão do ditador, amigo do Lula, o Maduro. O próprio Lula disse recentemente numa exposição, né, eu não vou ficar vingativo, não, vou ficar apenas mais maduro, e usou aquele tom mais irônico para se referir, sim, ao seu amigo venezuelano que está fazendo o seu povo sofrer. Então, o brasileiro que está minimamente informado, ele sabe qual é a melhor opção. Ele olha para a Argentina, ele vê a inflação batendo 100% e nós, no Brasil, vivendo uma situação praticamente inédita, com deflação. Então, os horizontes, né, voltando à sua pergunta, em relação ao futuro, para a pessoa minimamente informada e que não cai na balela da picanha diária que o ex-presidiário, acho que não pode falar isso mais aqui, que o ex-presidente promete, ele sabe qual é a opção que ele deve fazer no próximo domingo. Mário Sérgio Lepre, quero ouvi-lo também. Eu peguei justamente o seu contexto para fazer essa nova rodada de perguntas, mas eu vou insistir no tema, por gentileza. Esse eleitor mais diligente, porque é inegável que nós temos hoje uma participação política, um envolvimento das pessoas com política muito maior, independentemente da escolha que as pessoas façam no dia da votação. Isso é da liberdade de voto e isso é garantido na Constituição, assim como a liberdade de expressão, o veto à censura e por aí vai. Mas vamos lá. Esse eleitor diligente, ele não vai olhar de uma maneira diferente para essa eleição do que, por exemplo, se faria há 20 anos, não se deixando levar por um fato ou outro, mas concentrando-se justamente no que pode trazer gestão a ele e melhora de vida? Eu acredito nisso, sabe, Piotr? Porque, na verdade, o que a gente tem hoje é mais informação, né? Então, circula mais nas redes sociais. Então, todo esse ambiente de crispação política, ele está na rede. Então, na verdade, o eleitor, ele hoje, ele recebe muito mais, o bombardeio é maior. Mas não é um bombardeio que tem um lado só. Porque nas eleições antigas, nós tínhamos muitas vezes a produção de fake news, sempre houve isso, né? Mas a dificuldade que você tinha de contrapor aquelas produções de fake news. Então, hoje, quando um candidato num debate, por exemplo, fala alguma coisa, e você já dá um Google aí, então, o que acontece? O indivíduo, esse eleitor que muitas vezes é esse eleitor diligente que está observando a situação, ele vai atrás. Então, ele recebe informação pelas redes sociais de contatos que ele tem. Então, esse tipo de realidade é uma realidade que é atual, não dá para se comparar com eleições anteriores. Por isso, o papel dos marqueteiros hoje é bem menor. Claro, o papel é importante. Por quê? Porque não adianta, se você tem um produto para vender, vamos dizer assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro, então ele tem uma imagem, que é isso que o Paulo falou ali, e essa imagem ela precisa ser dada congruência dessa imagem ao que ele faz. Então, uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que foi feito. Então, é papel fundamental da campanha, e eu acho que eles fizeram isso, por isso que eu acredito que houve essa chegada aí dos números, né, em algumas pesquisas, você já tem ali empate técnico. Por quê? Porque uma coisa é a construção de alguém que disse e que tem lá aquela imagem de que, olha, é um monstro esse indivíduo aí. E outra coisa é você dizer, sim, disse algumas coisas, falou algumas coisas, mas o que ele fez? Então aí você começa a mostrar exatamente o que foi feito dentro da pandemia, naquilo que nós tivemos, e a condução do Brasil num ambiente extremamente difícil, que foi esse ambiente que nós tivemos com pandemia, guerra, seca e etc., que é algo muito difícil. Por quê? Porque pensem nos governos pelo mundo. Então, por exemplo, quando você fala assim, que, olha, houve tantas mortes, mas no Brasil, você vai atribuir essas mortes ao Bolsonaro,
Veja, como fazer isso? Porque como é que eu vou atribuir as mortes nos Estados Unidos ao Biden ou ao Trump, no Reino Unido ao Boris Johnson? Por quê? Porque aí esse parâmetro é um parâmetro ruim. Então, na verdade, quando você traz a congruência daquilo que o cara fala e daquilo que ele faz, que eu acho que a campanha está conseguindo fazer isso, é aí que você mostra a congruência, e esse eleitor diligente, Piotr, que você está chamando a atenção, ele observa isso. Então, por isso, a lógica de você ter a diminuição da rejeição. Eu acho que vai por aí a diminuição da rejeição. Por isso que eu falei e afirmo que o Bolsonaro entra com vantagem nessa semana decisiva. Agora, as coisas estão aí e a eleição está bastante acirrada. Portanto, qualquer movimento é movimento para você. Imagine, por exemplo, essa situação do Roberto Jefferson, se o presidente tivesse sido um pouquinho pusilânime e tivesse sido, vamos dizer assim, não tivesse feito aquilo que ele fez, de chegar e falar assim, é bandidagem aquele que atira na polícia. Então, hoje estaríamos discutindo coisas que poderiam sim acarretar em prejuízo para a campanha. Então, é uma situação de um feeling assim, bastante delicado, mas é a forma que eu entendo esse momento do Brasil. Mário Sérgio Lepre, cientista político, os deputados Paulo Teixeira e Júnior Amaral. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan News.